Olá, eu sou a doutora Ana, médica especialista em saúde masculina, próstata, nutrição, ereção, urologia e bem-estar para homens acima dos 50 anos. E hoje eu quero abrir essa conversa com algo que pode parecer simples, mas que tem mudado vidas. Vou contar a história de um paciente que veio até mim, cabisbaixo, olhos fundos, sem brilho. O nome dele era Osmar, 62 quilos distribuídos em um corpo de 1,78 m, com as costas levemente curvadas e um olhar que misturava cansaço e frustração. Tinha 72 anos. Ele sentou-se diante de mim e disse algo que me marcou profundamente. Doutora, eu não mudei o que faço. Só mudei quando eu faço. E minha vida virou outra. Essa frase foi o ponto de partida de uma transformação silenciosa que já vinha acontecendo no corpo dele e que eu só precisei ajudar a organizar. Osmar sempre foi disciplinado. Caminhava todos os dias. Comia bem. Dormia cedo. Não bebia. Não fumava. Mas mesmo com todos esses cuidados, ele me dizia que sua energia tinha sumido, que o desejo pela esposa parecia ter desaparecido, que não se lembrava da última vez que teve uma ereção espontânea, que sentia fraqueza nas pernas, que o corpo parecia estar desligando devagar. Ele chegou ao meu consultório frustrado, e talvez, como você que está me ouvindo agora, acreditava que isso era parte do envelhecer, que era normal. Mas veja bem, nem sempre é o que você faz que está errado. Às vezes é quando você faz. E isso muda tudo. A dor que muitos carregam em silêncio. Talvez você, agora, esteja sentindo esse mesmo peso. Acorda já cansado. O corpo não responde como antes. Sua mente está mais lenta. O desejo sexual já não aparece. Ou, quando aparece, o corpo não acompanha. Você começa a se sentir invisível. Um homem que antes se sentia forte, ativo, confiante, agora se olha no espelho e vê alguém que não reconhece. E eu quero dizer uma coisa com toda a verdade do meu coração e com todos os anos de estudo e prática clínica. Isso não é o fim. Não é definitivo. E não é só a idade. O problema é que ninguém nos ensina a respeitar os ritmos do corpo maduro. Todo mundo fala de alimentação, de exercício, de suplementos, mas ninguém fala sobre o tempo, sobre o horário certo de fazer essas coisas. A autoridade vem da escuta. Eu trabalho há mais de 20 anos com saúde masculina. Já ouvi milhares de relatos. E o que mais me surpreende é como muitos homens fazem tudo certo, mas fora do ritmo biológico. Comem alimentos saudáveis, mas à noite, quando a digestão já está mais lenta. Caminham, mas à tarde, quando o corpo já está exausto. Tomam banho quente, mas logo antes de dormir, e isso atrapalha a produção de testosterona. Até a intimidade com a parceira é deixada para os horários em que a energia já foi embora, e o corpo está em modo de sobrevivência, não em modo de prazer. E foi aí que comecei a estudar profundamente a cronobiologia, a ciência que estuda os ritmos do corpo. E descobri algo poderoso. O corpo maduro responde melhor a determinados estímulos em horários específicos. Essa é a chave. Osmar e a virada inesperada. Voltando ao Osmar, ele já fazia tudo certo. Mas ao entender isso, que não bastava caminhar, comer bem, se hidratar e dormir, ele topou fazer um pequeno experimento. Mudamos 3 coisas. Ele passou a fazer sua caminhada logo após o nascer do sol, quando a testosterona está naturalmente mais alta. Começou a tomar um café da manhã leve, mais rico em proteínas e magnésio, até 30 minutos depois da caminhada. E antes do jantar, passou a fazer um ritual de respiração e silêncio, com luz baixa, sem televisão, sem celular. Apenas presença. Em 21 dias, ele voltou ao consultório e me disse: Doutora, eu sou outro. Voltei a acordar com ereção. Minha esposa está até desconfiada. Me sinto mais animado, mais firme, mais homem. Ele sorriu. E pela primeira vez, eu vi seus olhos brilharem. A ciência por trás do tempo. Você pode estar se perguntando, mas por que o horário muda tanto? Porque o corpo humano é como uma orquestra. Existe um maestro interno, chamado núcleo supraquiasmático, que comanda todo o nosso relógio biológico. E ele responde à luz, ao escuro, ao movimento, à digestão, ao silêncio. Veja alguns exemplos práticos. A melatonina, hormônio do sono, só é produzida no escuro total e bloqueia a testosterona se estiver em excesso durante o dia.
A testosterona atinge seu pico pela manhã, entre 6 às e 10 horas. Por isso, o melhor momento para estimular o corpo é cedo, com luz natural, movimento leve e alimentos certos. O corpo masculino madura tende a desacelerar à noite. Fazer exercício pesado depois das 18 horas pode aumentar o cortisol e afetar a ereção. Comer carboidratos à noite desregula o sistema hormonal e diminui o desejo. Percebe? Não basta o que você faz. O que transforma é quando você faz. E se você parar para pensar, isso tem muito a ver com a própria vida. A natureza tem seus horários. O sol nasce e se põe. A lua muda de fase. As marés têm ciclos. As árvores florescem em estações específicas. E nós achamos que podemos viver fora desse ritmo? A sabedoria do corpo está no tempo. E talvez o que você esteja chamando de envelhecimento seja, na verdade, apenas descompasso. E eu te pergunto agora: você tem vivido no ritmo do seu corpo? Ou no ritmo da pressa, da culpa, da cobrança e do piloto automático? Talvez a sua força não tenha acabado. Talvez ela apenas esteja adormecida no horário errado. Para quem se sente cansado, esquecido, sem desejo, se você sente que seu corpo está apagando, se sua energia está sumindo, se a vontade de viver, de sorrir, de amar, está ficando para trás, eu quero que você saiba, ainda dá tempo, e o caminho não é fazer mais, é fazer com consciência. A mudança que Osmar viveu não exigiu nenhum remédio, nenhum suplemento caro, nenhum milagre. Exigiu escuta, ritmo, respeito ao tempo do corpo. Hoje, meu convite para você é: observe seus horários. A que horas você come? Quando você caminha? Como está a sua rotina de sono? Você reserva os melhores momentos do seu dia para cuidar de si ou apenas para os outros? Comente aqui embaixo. Você sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim seu corpo não responde? Você já experimentou mudar o horário das suas atividades? O que percebeu? Seu comentário pode inspirar outros homens que estão passando pelo mesmo. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como criar uma rotina diária baseada no relógio do corpo masculino acima dos 60 anos. Vamos entrar juntos na parte prática. O que fazer, em que momento do dia e como isso muda não só o corpo, mas a autoestima, o desejo e até a fé na vida. Porque sim, viver bem depois dos 60 é possível. E às vezes, tudo o que falta é o tempo certo. Você me ouviu falar da história do Osmar e da transformação que ele viveu ao mudar não o que fazia, mas quando fazia. Hoje, eu quero aprofundar com você esse conceito, com base científica e com orientações práticas, porque eu acredito que informação boa é aquela que transforma, e não aquela que complica. E eu vou começar com uma frase simples. Seu corpo tem um relógio, e esse relógio governa tudo. O relógio biológico que comanda sua energia, seus hormônios e sua ereção. Esse relógio se chama ritmo circadiano. É um ciclo interno de cerca de 24 horas que regula funções como sono, vigília, digestão, temperatura corporal, produção hormonal, libido, memória e até a sua ereção. E ele não é simbólico. Ele é real. Dentro do seu cérebro existe uma estrutura chamada núcleo supraquiasmático, localizada no hipotálamo, que funciona como um maestro. Ele sincroniza todas as células do corpo a partir da luz solar, do escuro, da atividade física, da alimentação e até da intimidade. Quando você respeita esse ritmo, o corpo entra em equilíbrio. Quando você o ignora, ele reage, com fadiga, insônia, disfunção erétil, baixa testosterona, aumento da pressão, inflamação e falta de desejo. Os hormônios também têm horário. Vamos falar um pouco sobre os protagonistas da saúde masculina. Testosterona. Atinge seu pico entre 6 e 10 horas da manhã. É nesse período que sua energia, disposição e até libido estão naturalmente mais elevadas. Qualquer estímulo nesse horário, luz natural, caminhada leve, alimentação adequada, potencializa sua produção. Cortisol. Começa a subir antes de você acordar e atinge o pico logo cedo. O que é saudável. Mas se ele sobe à noite, por estresse, telas, discussões, ele atrapalha o sono e reduz a produção de testosterona. Melatonina. Sobe no escuro e ajuda a dormir. Mas se for liberada em excesso durante o dia, por falta de exposição à luz solar,
Ela interfere na energia e no desejo. Óxido nítrico, substância fundamental para a ereção. É produzida em maior quantidade com atividade física leve, alimentação rica em vegetais e respiração profunda, especialmente pela manhã. O melhor horário para beber água. Muita gente subestima isso, mas a hidratação correta, no momento certo, pode proteger seus rins, evitar queda de pressão, melhorar a circulação e até prevenir cãibras noturnas. Aqui está o que ensino para meus pacientes. Logo ao acordar, beba um copo grande de água em temperatura ambiente. Isso acorda o intestino, ativa o fígado e ajuda a eliminar toxinas acumuladas durante a noite. Ao longo da manhã e da tarde, pequenos goles a cada 30 a 60 minutos. Esse hábito melhora o fluxo sanguíneo, essencial para a ereção. Evite excesso à noite, especialmente se você acorda várias vezes para urinar ou toma medicamentos diuréticos. Beber muito à noite pode sobrecarregar os rins e interromper o sono profundo, que é justamente quando ocorre a maior liberação de testosterona. Se você toma remédios para próstata, pressão ou coração, sempre converse com seu médico sobre a quantidade ideal de líquidos para seu caso. O horário ideal para caminhar. Caminhadas leves são um dos melhores remédios naturais para a saúde íntima masculina. Mas atenção! O momento do dia em que você caminha pode transformar os resultados. Veja por quê. Manhã, entre 6 às e 9 horas, é o horário ideal. A luz do sol estimula o núcleo do seu relógio biológico. A atividade física leve acelera a circulação, ativa o metabolismo e eleva os níveis de óxido nítrico. Isso melhora a disposição, o humor e a função erétil. Além disso, o exercício logo cedo reduz o risco de hipertensão e melhora a sensibilidade à insulina. Tarde, entre 15 horas e 17 horas. Ainda pode ser benéfico, mas com menor impacto hormonal. Pode ajudar a relaxar e preparar o corpo para o sono. Noite, após 19 horas. Não é recomendável para homens maduros. Aumenta o cortisol, atrapalha o sono e pode prejudicar a liberação de testosterona. Para quem tem hipertensão, pode representar risco adicional. O melhor e o pior horário para relações íntimas. Esse é um tema delicado, mas essencial. A maior parte dos casais reserva o momento da intimidade para o fim da noite. Mas para o corpo masculino maduro, esse é o pior horário. Veja por quê. A testosterona está em baixa. O corpo está cansado. A digestão da última refeição está ativa. O sistema nervoso está em modo de repouso. O resultado? Menos desejo, ereção fraca, dificuldade de atingir o orgasmo e sensação de frustração. O melhor horário? Entre 6 e 9 horas da manhã, especialmente após uma noite de sono restauradora. Níveis hormonais em alta, circulação mais ativa, corpo mais responsivo. Se o casal não tem disponibilidade nesse horário, o fim da tarde, entre 16 e 18 horas, pode ser uma segunda opção. O importante é experimentar e perceber como o corpo responde. Checklist. Diário. Ritmo ideal para homens, 60 pais. Manhã, 6 horas às 10 horas. Acordar com luz natural. Beber um copo grande de água. Caminhada leve de 20 a 30 minutos. Café da manhã. Com proteínas, ovo, iogurte, sementes. Momento íntimo, se possível. Tomar sol por pelo menos 15 minutos. Tarde, 12 horas às 17 horas. Almoço leve com vegetais e grãos. Pausa de 10 minutos para respiração ou meditação. Hidratação regular. Pequenos goles de água. Lanche com castanhas, frutas ou iogurte. Atividade física leve. Alongamento, caminhada curta. Noite. 18 horas às 21 horas. Jantar leve. Evite massas. Frituras ou carnes pesadas. Desconexão de telas. 1 horas antes de dormir. Luz baixa em casa. Ritual de silêncio ou gratidão. Dormir até 22h30 para melhor produção de testosterona. Casos reais. Mudanças simples. Resultados visíveis. Carlos, 68 anos. Tinha disfunção erétil leve, tomava remédios para pressão e acordava 2 vezes à noite para urinar. Após ajustar o horário da última refeição para 19 horas, restringir líquidos, após 20 horas e caminhar logo pela manhã, relatou melhora no sono, redução nas idas ao banheiro e ereção espontânea após 2 semanas. Seu Luiz,
74 anos. Sentia cansaço constante, irritabilidade e queda no desejo sexual. Com o novo cronograma, sol cedo, respiração consciente após o almoço, jantar leve, relatou melhora do humor, mais disposição para conversar e retomada da vida íntima com a esposa após 3 anos de silêncio. Alertas de segurança. Antes de aplicar qualquer rotina, fique atento. Homens com próstata operada devem evitar ingestão excessiva de líquidos à noite e sempre consultar urologista sobre a micção noturna. Homens com insuficiência cardíaca precisam de orientação médica antes de iniciar qualquer rotina de caminhada. Se você usa diuréticos ou tem pressão baixa, evite picos de hidratação de uma só vez. Beba em pequenas quantidades ao longo do dia. Homens diabéticos devem fazer refeições nos horários certos e nunca praticar atividade física em jejum sem supervisão. A ideia aqui não é generalizar, é personalizar, e isso só é possível com atenção profissional e escuta ao próprio corpo. Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem neste momento, seria esta: não é sobre fazer mais, é sobre fazer no tempo certo. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas. Pode continuar com sua alimentação, sua caminhada, seu descanso. Mas se ajustar o horário, o corpo responde. Com mais energia, com mais desejo, com mais vitalidade. E, acima de tudo, com mais esperança. Não é a intensidade que transforma. É a constância com consciência. No próximo encontro, eu quero te mostrar como criar uma rotina simples de 3 etapas, fácil de aplicar, para ativar sua circulação, sua virilidade e sua energia com apenas 7 minutos por dia. E quero ouvir você. Comente aqui. Você já testou mudar o horário das suas atividades? Notou alguma diferença no seu corpo? Qual é o momento do dia em que você se sente mais fraco? E qual é o momento em que sente mais força? Sua experiência pode ajudar outros homens a despertarem também. Quero te mostrar que a transformação é possível, mesmo quando o corpo parece não responder mais. Mesmo quando a esperança se esconde. Mesmo quando o mundo diz que é tarde. Porque eu tenho visto isso todos os dias no meu consultório, nos corredores das clínicas, nos olhares que voltam a brilhar depois de semanas, meses e às vezes anos de silêncio interior. A transformação de Osmar. Você se lembra do Osmar? O homem de 72 anos que me disse: Doutora, eu não mudei o que faço. Só mudei quando faço. No início, ele parecia apenas mais um entre tantos que chegavam desanimados, sem libido, cansados de sentir cansaço. O sorriso dele era tímido, sua presença apagada, e seu tom de voz vazio. Mas ele acreditou no que eu disse. Ele acreditou que o tempo tinha poder. Não tempo como idade, mas tempo como ritmo. Começou a caminhar cedo, tomar sol logo após acordar, respirar em silêncio antes de dormir. Fazer amor no momento de maior presença, não de maior obrigação. Comer com atenção. Beber água com consciência. Dormir com gratidão. 2 semanas depois, Osmar me escreveu uma carta. Ele disse: Doutora, hoje fui ao mercado com minha esposa e percebi que voltei a andar mais rápido que ela. Subi os degraus do açougue sem me apoiar. E ao entrar em casa, percebi que estava sorrindo. Fazia tempo que isso não acontecia sem motivo. Senti vontade de viver. A força silenciosa de outros homens, Osmar não foi o único. Rubens, 65 anos, aposentado, ex-metalúrgico, chegou até mim com insônia crônica, dificuldades de ereção, palpitações. Sempre fazia caminhada à noite, jantava tarde e dormia com a televisão ligada. Mudamos tudo. Sol pela manhã. Caminhada logo cedo. Chá de camomila à noite. Desligar as telas às 21 horas. E nada de discussões após as 20 horas. 1 mês depois, ele me disse: minha mulher achava que eu estava com outro problema, mas era só o meu corpo pedindo para ser ouvido. Hoje, tenho mais ereções do que aos 50. E durmo como um menino cansado depois de brincar o dia inteiro. Seu Arlindo, 78 anos, viúvo, lutava contra a tristeza, memória fraca, e uma perna que sempre doía. Não tinha forças nem para sair da cama antes das 10 horas. Começamos com um ajuste. Acordar com o nascer do sol e sentar-se na varanda, em silêncio, com os pés no chão
e um copo de água morna. O resultado? Senti como se o mundo estivesse me esperando. Voltei a lembrar dos nomes dos meus netos. Minha filha chorou quando eu contei histórias do meu pai que estavam esquecidas. Foi só o tempo certo. Só isso. Muito além da ereção. O tempo cura corpo e alma. Eu sei que muitos homens procuram ajuda por conta da disfunção erétil. Mas o que talvez você não saiba é que a ereção é só o sintoma visível de um corpo que está em harmonia. Quando o sangue flui, o coração sorri. Quando o intestino funciona, a mente clareia. Quando a testosterona encontra espaço, o humor se equilibra. Quando o toque não é apenas físico, mas espiritual, o homem inteiro floresce. E isso tudo tem hora certa para acontecer. Imagine seu corpo como um jardim. Você pode regá-lo todos os dias. Mas se fizer isso no sol do meio-dia, a água evapora. Se regar à noite demais, as raízes apodrecem. É o tempo certo que transforma um solo seco em vida fértil. Memória, energia, humor. Tudo depende do ritmo. Nosso cérebro também tem ciclos. A memória recente se consolida à noite, mas só se o sono for profundo. A energia vital se organiza de manhã, quando o cortisol está alto e o metabolismo acorda. O humor depende da serotonina, que é influenciada por luz solar, movimento e alimentação, especialmente nas primeiras horas do dia. E a vida sexual precisa do corpo presente. Não adianta esperar que ele funcione às 23 horas, depois de um dia de tensão, tela, digestão e exaustão. É preciso ensinar o corpo a dançar no compasso da vida. E não é difícil, só é diferente do que te contaram. A vida nos ensina. Tudo tem tempo. Você já observou como a natureza nunca se atrasa? O girassol se vira na direção do sol. O mar respeita a lua. O inverno não invade a primavera. A semente só brota quando o solo está pronto. E o corpo? O corpo segue a mesma sabedoria. Mas nós esquecemos disso. Queremos resultado, mas não respeitamos o relógio interno. Queremos vitalidade, mas não damos ao corpo a oportunidade de florescer no seu tempo. A vida nos ensina que tudo tem seu momento. O corpo também floresce quando respeitamos o tempo certo. E aqui vai minha confissão mais profunda como médica. O que mais me emociona na prática clínica não são os exames que melhoram. É o brilho no olhar que retorna. É o casal que se toca de novo com amor. É o avô que joga bola com o neto. É o homem maduro que volta a se olhar no espelho e se reconhece. Acorde amanhã com um novo compromisso. Amanhã, quando acordar, antes de levantar da cama, faça um pequeno compromisso consigo. Vou beber meu copo d'água com atenção. Vou caminhar quando meu corpo pede movimento. Vou silenciar quando minha alma pedir descanso. Vou tocar meu corpo com respeito e não com vergonha. Vou ouvir o ritmo da minha vida e não apenas o barulho do mundo. Você não precisa mudar tudo. Você só precisa mudar o tempo. E acredite em mim, quando o corpo é respeitado, ele responde. Agora eu quero ouvir de você. Comente aqui embaixo. Eu aceito ajustar meu tempo com saúde. Escreva essa frase. Declare esse compromisso. Porque o primeiro passo da transformação não é fazer. É decidir. E compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Talvez seu irmão, seu pai, seu amigo estejam vivendo no ritmo errado, achando que é a idade, quando na verdade é só o descompasso. Vamos criar uma corrente de homens que se respeitam. Homens que redescobrem sua força. Homens que não se envergonham da pausa, do toque, do tempo. A fé não mora nos milagres instantâneos. Ela mora no gesto pequeno e constante. Mora na luz que você escolhe acender. No copo d'água com consciência. No passo dado com intenção. Na escolha de dormir cedo porque seu corpo merece descansar. Na decisão de se tocar com amor e não com pressa. E na coragem de dizer, ainda há tempo para florescer. Porque há. Sempre há. O corpo maduro não perdeu a força. Ele só precisa do tempo certo para florescer.